Seu. Muito obrigada mais uma vez. Mas, querida, apartei a Cremilda, a esposa deste. Se você não tivesse as credenciais necessárias, não teria sido tão fácil conseguir essa residência. Você merece. Parabéns pelo seu esforço. Obrigada, tia. Muito obrigada por todo o carinho com que me incentivou na carreira que escolhi, e, abraçando a fala comovida, sinto não ter privado mais da sua companhia. O mesmo digo eu, querida. Infelizmente nem sempre a família se une pelos laços de parentesco. Seu pai e o Ângelo, com diferentes temperamentos e interesses, não cultivaram esse convívio após a adolescência. Bendito o momento em que passei no vestibular da UGF e bendita a minha avó querida, que descobriu que meu temido professor de anatomia era primo irmão de meu pai. É verdade, confirma a avó, mas talvez vocês não saibam como tudo aconteceu. O momento em que ela chegou em casa preocupada, receosa, relatando o que ocorrera no seu segundo dia de aula. Está lembrada disso, Fátima? Rindo, esta responde, claro. Cheguei morta de medo, dizendo para a avó, imagina que absurdo. O meu professor de anatomia disse que na próxima semana vai dar um teste de arrepiar, para saber o nível da turma. Não foi assim que você falou, tio? Sim. Todos os anos eu faço igual. As turmas novas me acham sempre um bicho-papão, porque eu sou muito exigente, e rindo também ele afirma, aluno meu tem que estudar para valer. Mas é assim mesmo que devem ser todos os professores, concorda Leocádia e, animada complementa, pois bem. Voltando àquele dia, quando ela afirmou ele tem a cara mais fechada que cofre de banco. E pensar que vou ter que aturá-lo o ano inteiro, é de matar. Ah! Foi assim que você me descreveu, interrompe Ângelo, fingindo-se ofendido. Nunca imaginei isso. Vó. Você hoje está muito linguaruda, Fátima repreende com carinho. Não precisava contar esta bobagem. Ah! Mas, se você não falasse esta bobagem, daquele jeito, com cara de assustada, você não teria sabido que o bicho-papão que a deixou tão assustada era o primo do seu pai. Por quê? Indaga Cremilda curiosa. Porque achando engraçada a maneira como ela falara, perguntei no mesmo tom, e qual é o nome desse monstro da anatomia? E quando ela me disse, soltei uma risada feliz. Sentira de imediato, Ângelo, que havia sido uma da manobra do destino, facilitando o encontro de vocês dois. Caso contrário, com os sobrenomes tão diferentes, talvez o parentesco não tivesse vindo à tona, e olhando agradecida para este, fala comovida, e a minha neta amada não teria encontrado um tiozinho, tão querido e amigo, tão importante na vida dela, e eu não teria também, encontrado uma sobrinha tão especial. Traço ele rebate prontamente. Como a vida é cheia de surpresas. Eu acredito que nada acontece por acaso, tudo tem um motivo por trás, que quase sempre foge à nossa percepção, e dirigindo-se a Fátima, indaga com ternura, mas por que, querida, você levou mais de um ano para me dizer que era filha do Alfredo? Nunca entendi essa sua atitude. Que tal me esclarecer agora? Tentando disfarçar a tristeza que a lembrança do pai sempre se fazia presente, ela responde com um leve sorriso, porque eu tinha receio de que você fosse igual a meu pai. Que me achasse aproveitadora e me ignorasse. Que tolice, meu bem, fala Cremilda admirada, com esse receio, nós perdemos 2 anos de agradável convívio familiar. Tem razão, tia. Mas, se tivesse conhecido o meu pai, entenderia esse meu sentimento. Porém, explica a avó, várias vezes eu disse para ela que o primo era muito diferente do pai. Pelo que eu sabia através de outras pessoas, você, Ângelo, sempre foi muito receptivo a quem quer que lhe procurasse, em busca de um auxílio. Aconselhei-a bastante a conversar com você. Dizia sempre que se ela estava disposta a ser uma boa médica,
Ninguém seria melhor do que você para orientá-la nesse caminho. Sabe o conselho, Dona Leocádia? Resultou em muita satisfação para mim e para Cremilda. Você, bem sabe, Fátima, que o seu carinho veio preencher a lacuna deixada por nossa única filha. Sim, a esposa concorda. A Cristina, tendo se tornado freira, deixou um vazio no nosso convívio familiar. Nos sentimos sozinhos depois que ela foi ser missionária no Oriente. Então você surgiu. Uma sobrinha querida, amenizando a saudade dela em nossa vida. Portanto, meu bem, somos nós que temos de lhe agradecer. Querendo encerrar a emotividade que neste momento acometia todos, Ângelo dirige-se a Leocádia, e a senhora, vovó, já começou a aprender o francês. Rindo, esta responde, vou tentar. Mas, com essa cabeça de terceira idade, acho difícil conseguir. Mas, indo morar lá, como vai fazer? Ele pergunta agora meio preocupado. Não. Eu não vou morar em Paris com a Fátima, como não? Ele e a esposa se admiram ao mesmo tempo. A vovó resolveu que não vai me acompanhar. Mas eu estou certa, esta se apressa em explicar, vejam bem. A Fátima vai ficar residindo no hospital. Não vou atrapalhar sua residência, preocupando-se comigo. Ela tem que seguir a sua vida. E ajuizada e bem madura. E, ademais, 2 anos passam depressa. Logo, ela estará de volta aí, sobretudo, Ângelo, com a vida profissional assegurada como sua assistente. O que é uma garantia de que estaremos juntas novamente. Não estou certa. A senhora tem razão. Mas eu já disse 1000 vezes que você vai ter que me visitar bem seguido. Não posso prescindir do seu carinho. Fala a neta beijando amorosamente. Uns dias, nem que seja um fim de semana, por mês, vai passar comigo, e, sorrindo, olha para o alto, obrigada, papai. Apesar de não suprir a carência que sempre tive de você, o seu dinheiro pelo menos, tem sido aplicado em coisas boas na minha vida. Sua filha agora é uma médica formada. Alfredo é surpreendido por uma leve aragem ao seu redor. E, em sua mente, ecoam num tom bem distante as palavras de sua filha Fátima. Sente um conforto incalculável, amenizando um pouco a solidão que o massacra. Minha filha, é muito bom saber que pelo menos meu dinheiro serve para lhe ajudar. Alivia em parte a carga negativa que eu adquiri, granjeando uma fortuna de modo ilícito. Admirado com ele mesmo, exclama, olhando para suas mãos encardidas, céus. Começo a compreender que a maneira como enriqueci foi mais que desonesta, foi sórdida. Porém, ao mesmo tempo se dá conta de que a filha terminara a faculdade. Levantando-se ligeiro vai para fora, exclamando estarrecido, então. Como é possível? Estou neste desterro abominável há uns 3 ou 4 anos. Que tempo é esse aqui que não passa? Não é possível. Parece que cheguei ontem. Exclama completamente aturdido, com sua voz rouquenha sumindo no vácuo. A sensação era de estar aprisionado dentro de uma horrenda redoma. Não posso entender. Como passar tanto tempo sem comer? Sem dormir? Meu corpo não sente nenhuma necessidade física. Há 4 anos. Pensa agoniado e, caindo novamente em desespero, grita no impulso, meu Deus! Se você existe mesmo, me ajude. E, inesperadamente pequenas lágrimas começam a brotar em seus injetados olhos. Humildemente, sem sentir, faz uma prece que ecoa ao seu redor, por favor, Deus. Me ajude. Estou enlouquecendo. Num repente, a voz feminina se faz ouvir, dessa vez não em sua mente, mas soando em seus ouvidos. Há muito esperava por este momento, meu filho. Finalmente está despertando a fé, que você manteve abafada em seu íntimo, por tanto tempo em sua vida. Muito rezei para que isso acontecesse, meu querido.
Alfredo se emociona reconhecendo a voz da mãe. Com as lágrimas agora descendo pela face deformada, responde comovido: ó minha mãe. Estou ouvindo-a, como se você estivesse ao meu lado. Excitado com o fato de ouvi-la normalmente, ele exclama: mas... então era você quem me falava. Como eu não desconfiei. O seu pedido de auxílio, o reconhecimento da existência de Deus, apesar de ainda incipiente, abriu caminho para nossa comunicação plena. Minha mãe querida. Há tanto tempo por mim esquecida. Obrigado por vir me ajudar. Não é a mim que tem que agradecer, mas sim, a espiritualidade de luz que nos assiste, que nos ajuda a evoluir. Sob a luz de Jesus, nosso Mestre Maior, a humanidade caminha nascendo da evolução espiritual. É o seu amor que nos redime. Mas você, tenho agora a certeza que o seu amor de mãe, também, vem me ajudando. As palavras que eu ouvi em minha mente, me ajudaram nos momentos de maior desespero. Mas não sou eu somente quem lhe ajuda. Outro espírito que também o ama, esteve presente nesses momentos. Então, quem é, mãe? Diz para mim. Agora não posso. Você saberá no momento certo. Mas, quero que saiba, meu filho, o quanto estou feliz por poder me comunicar com você. De poder ajudá-lo a se elevar deste plano obscuro. Sentindo vibrar dentro de si o sentimento da gratidão, Alfredo chega a soluçar: mãe querida. Se puder, pede perdão a meu pai por mim. E me perdoa também, por tudo de errado que eu fiz, filho. Também não é a mim ou a seu pai que você tem que pedir perdão, mas... eu não correspondi ao amor de vocês, deixando de seguir o que me ensinaram. Hoje eu estou entendendo isso. Me perdoa. Você não precisa pedir perdão para mim, meu filho. O amor de mãe é um perdão constante. O que uma mãe mais deseja é ver os filhos bem encaminhados na vida. 1000 vezes obrigado, mãe. Eu a amo muito. Eu também, filho. Muito mesmo. Porém o que eu quero que você entenda, é que a vida é eterna. E o nosso Pai Maior, o Criador, deseja que todas as suas criaturas habitem o seu plano de luz. Mesmo aquelas que se desviaram do caminho iluminado, Ele as perdoa, aguardando o dia em que, plenamente conscientes da sua condição de filhos de Deus, elas retornem ao seu seio, filhos de Deus. Mas, que retorno é esse? Nosso Pai possibilita aos espíritos que transgrediram a lei cósmica, como nós os terráqueos assim o fizemos, a trilhar um caminho de aprendizado evolutivo, que nos conduzirá ao despertar da nossa consciência cósmica, que é a centelha divina, habitando o interior de cada um de nós. O Criador, portanto, nos concede o tempo da eternidade, para corrigirmos nossos defeitos, resgatarmos nossos erros e, finalmente, um dia regressarmos ao seu plano divino, de onde saímos, conscientemente perfeitos. Com a voz mais tranquila, Alfredo fala pensativo: mãe, eu compreendi agora o que você, na minha infância e adolescência, tentava me ensinar. Porém, pouco eu absorvi daqueles ensinamentos. Mais tarde, a Paulina também tentou me mostrar a vida espiritual. Mas, dominado pela ganância de ganhar muito dinheiro, agora eu vejo, fui um idiota. Mantive meus ouvidos fechados aos conselhos de quem me amava de verdade. Vencer na vida era minha meta, pois é, meu filho. Infelizmente você não compreendeu o significado da meta vencer na vida. Pois, vencer na vida, nada mais é do que vencer a nós mesmos, dominar as nossas inclinações erradas. É vencer o nosso instinto ainda animal, arraigado à vida física, material. Por trás de aparentes fracassos materiais ou físicos, existem vitórias a serem alcançadas. Penso que você já começa a perceber isso. Portanto, você tem que pedir perdão também a si mesmo, arrependendo-se sinceramente por não ter seguido o caminho que lhe era mostrado. Entretanto, compreenda, meu filho,
que de nada servirá se deixar abater pelo remorso. O importante é exercer a força de vontade de se corrigir. Não mais incidir nos erros passados. Sentindo-se como um menino repreendido, com humildade ele reconhece: acho que sim, mãe. Suas palavras, cheias de amor, começam a abrir os meus olhos, e, esperançoso, pergunta: será que eu já poderei sair deste plano horrível? Tristemente ela contesta: não, meu querido. Ainda não é chegada a hora. Mesmo reconhecendo seus erros e arrependendo-se deles, a vibração negativa desenvolvida por você mesmo, só será dissolvida, quando tiver resgatado as atitudes erradas junto àqueles a quem você prejudicou. E que, igualmente, também, por outros motivos negativos cometidos por eles próprios, se encontram aí neste plano de regeneração. Ó mãe! Estou compreendendo. A semelhança do que aconteceu entre mim e o Nicolau. Mas, quando será que este tormento vai acabar? Como já lhe disse, tão logo você dissolva seus atos negativos, em si mesmo. Sem revolta, com fé e com amor. Assim, suas novas atitudes estarão ajudando a outros espíritos no despertar de suas consciências. Você estará aprendendo a amar. Pois alguns deles não recebem a dádiva oriunda de preces de espíritos amigos, mais evoluídos, que colaboram para esse despertar. Os seres humanos, absorvidos com sua vida na Terra, quase sempre ignoram o valor das preces aos desencarnados. Sejam eles espíritos queridos, familiares, amigos, ou simples desconhecidos. Somos todos irmãos oriundos da mesma energia criadora. Filhos do mesmo Pai. Alfredo nada responde, permanecendo pensativo. Sua mãe, percebendo que ele está assimilando o que ouvira, prepara-se para regressar ao seu plano. Entretanto, o seu amor materno a impele a dar ao filho mais um alento: querido, aceite o seu resgate, por mais duro que possa lhe parecer, compreendendo que só através do amor cósmico poderá evoluir. Entretanto, fique atento e medite sobre o que acontecer daqui para frente. A mudança que está começando a se operar em seu íntimo irá favorecer uma ligeira melhora no seu caminho. Já tomado de angústia, prevendo a volta imediata à solidão, ele implora, sentindo-se qual criança desamparada: mãe, não retorne agora. Fique mais um pouco comigo. Por favor. Não posso, querido. Já prolonguei demasiadamente o tempo permitido. Mas, eu voltarei sempre que me chamar. E eu posso, pelo menos, por um momento sequer, ver o seu rosto. Com a mesma semelhança de sentimento de que ele se achava possuído, ela fala, como se no momento o filho voltasse a ser um menino. Aquele menino que a procurava à noite, quando sentia medo do escuro. Por enquanto não, meu amor. Eu não posso descer ao seu plano, nem você pode subir ao meu. Ainda. Mas, sob a luz de Jesus e seus ensinamentos, penso que não ficará muito distante o tempo do nosso encontro. Tão logo silenciou a voz materna, novamente a angústia oprime o coração do Alfredo. Sem saber o que fazer, sem rumo algum a tomar, ele se deixa levar ao léu sob a cinzenta bruma. Os conselhos da mãe continuavam a repercutir em sua mente um pouco mais aliviada. Sentimentos como nunca sentira no decorrer da sua vida terrena, estranhamente se faziam presentes. O arrependimento, a humildade de pedir perdão, acrescidos de um desejo de corrigir os erros cometidos, começavam a despertar com maior intensidade. Parou de frente à casa e esta já não lhe pareceu tão inóspita. Afinal, se este é o local onde terei que morar, por quanto tempo não sei, vou tentar torná-lo um pouco mais habitável. E, tomado de uma nova energia, mesmo sem saber por onde começar, nem de que maneira, sentiu vontade de limpar e ajeitar o que pudesse. Admirado, deparou-se com vassoura, balde e panos, encostados à parede da sala. Que loucura! Exclamou em voz alta. Como eu não enxerguei isso aqui, antes? Decidido,
tomou da vassoura com intenção de varrer a casa. Mas, sentiu-se inseguro. Nunca fiz isso em minha vida. Vamos ver o que consigo fazer. Na medida em que varria, a poeira, para seu desespero, levantava uma nuvem à sua volta. Ó céus! Eu não sei fazer isto. Que droga! Se pelo menos tivesse água por aqui, talvez eu conseguisse lavar este chão. Mal acabara de falar, ele toma conhecimento de uma porta entreaberta, no canto do aposento. Que estranho! Como eu não percebi antes que esta porta estava ali? O que terá atrás dela? E, no impulso ele a empurra e surpreende-se com um aposento tosco onde, em um dos cantos, havia um tanque encardido com uma torneira enferrujada. Mas, ao tentar abri-la, surpreso ele viu uma água não muito limpa, a escorrer por esta. Desordenadamente, com muita dificuldade ele trabalhou. Abriu as duas únicas janelas existentes, na tentativa de arejar o ambiente. Espanou o pó acumulado no sofá, lavou o chão, secando com os panos que encontrara, sem ter a mínima noção do tempo que dispensara naquela tarefa, até então nunca exercida por ele. O resultado deixou-o mais animado. O aspecto já não era tão repulsivo. Mas, sentiu-se cansado e sujo. Que bom seria se eu pudesse agora tomar um bom banho de chuveiro. Mas, vou tentar me lavar naquele tanque. Assim pensando, dirigiu-se ao aposento inacabado. Surpresa! Havia ali também um chuveiro. Não entendo como tudo isso está acontecendo. É velho e enferrujado, mas é um chuveiro. Se tiver água. Tirou as roupas miseráveis, imundas e colocou-as num canto, ao chão. Quando a água, apesar de pouco mais que um fio, escorreu por seu corpo maltratado, sentiu um enorme alívio. Como é maravilhoso a gente poder tomar banho! Mas, como vou me secar? Impressionado, enxergou ao seu alcance uma toalha velha, quase um trapo, porém usável. Secou demoradamente a pele áspera e, ao apanhar as roupas no chão, espantado, encontrou-as limpas e menos miseráveis. Eram velhas, puídas por demasiado uso, porém mais apresentáveis. Contudo, apesar de tudo que se lhe apresentou estar muito longe ao qual estava acostumado em sua vida terrena, sentiu-se revigorado. E um sentimento de gratidão assomou em seu coração. Estendendo o olhar ao alto, falou numa voz menos rouca: não sei a quem agradecer o que acabo de receber. Mas, obrigado. Muito obrigado. Pela primeira vez desde que chegara, recostou-se no sofá e sentiu-se grato por tê-lo ali ao seu dispor. Sentindo-se relaxado, foi adormecendo enquanto ouvia em sua mente mais tranquila, não a voz de sua mãe, porém a voz feminina que ainda não conseguira identificar. Na medida em que os bons sentimentos vão surgindo, a alma vai se libertando dos fluidos negativos nos quais ela se envolveu. Finalmente Alfredo mergulhou num sono profundo, que o levou a mais uma visão de sua vida terrena, descobrindo que não soubera ver enquanto encarnado. Valquíria estava linda, vestida de noiva. O casamento do ano. Alfredo, orgulhoso de sua posição, achara que se casar com uma mulher jovem e bonita complementaria o seu sucesso. Sendo ele viúvo e ela solteira, filha de um rico fazendeiro, cuja família tradicional era seguidamente citada nas colunas sociais, a cerimônia era sob todos os aspectos conveniente. Ele não estava propriamente apaixonado. Atraído mais pela beleza da noiva, sua juventude e posição social, sentia-se plenamente feliz. Ela era a companheira ideal para ajudá-lo a conquistar um degrau de maior importância na escala social, que o levaria ao convívio da classe alta. Os ventos da fortuna continuavam a soprar em seu caminho e o dinheiro crescia sobejamente na sua conta bancária. Os clientes importantes continuavam surgindo e a sua fama de competência jurídica afirmava-se cada vez mais. Tudo estava a seu favor. Entretanto, quando Valquíria entrou na nave da igreja a caminho do altar,
Independente de sua vontade, Alfredo recordou-se de seu primeiro casamento. A figura de Paulina surgiu em sua mente. Sentiu-se um tanto desconfortável. No fundo ele sabia que aquele casamento, sim, tinha sido realizado por amor. O mesmo que não acontecia neste. A paixão e a volúpia da vaidade imperavam em seu íntimo. Mas o que importa? Hoje estou conquistando uma posição invejável, pensara, afastando uma lembrança que quase já se apagara no tempo. Que tolice lembrar neste momento fatos que já passaram. O que importa é que com a Valquíria terei a vida que almejo. E, ainda por cima, sei que ela me ama com a força dos seus 20 anos. Ela é maravilhosa. Ponto que o homem não estaria empolgado em possuí-la? E, durante a viagem de núpcias, no enorme transatlântico cruzando o oceano rumo à Europa, a esposa apaixonada se doou por inteiro. Sua felicidade somente seria completa, fazendo o marido feliz. Este sonho, tão nítido, meio que despertou Alfredo. Um pouco zonzo, sonolento, ele sentou-se no sofá, com o coração batendo mais agitado, perdendo-se em considerações. Como pude deixar cair no esquecimento todo o amor que a Valquíria me deu? Em que momento eu comecei a me desinteressar dela? E por quê? Preciso me lembrar. Preciso. Na mente ainda enevoada pelo sono, foram surgindo relances de sua vida naquela época. Logo após o retorno ao Brasil, Alfredo, sempre envolvido com seu trabalho e dedicando-se à vida social cada vez mais intensa, foi deixando espaçar os momentos de companheirismo, desinteressando-se pela vida cotidiana da jovem mulher apaixonada. Conversas profundas, baseadas em mútuo amor, eram inexistentes. Apenas o sexo continuava imperando nos sentimentos de Alfredo. A tônica principal no convívio conjugal eram as conversas sobre a alta sociedade, ou referentes ao sucesso da carreira advocatícia. A vaidade e a preocupação de estar sempre presente nas colunas sociais. Assim, a paixão de Alfredo pela mulher começou a arrefecer na rotina da vida fútil que levavam. Eram festas, jantares, passeios de lancha, fins de semana em praias ou serras frequentadas pela alta sociedade, sempre em companhia de amigos, nem sempre sinceros. E aventuras começaram a surgir em sua vida, semeando mentiras no seu dia a dia. E naquele turbilhão de vida social, Valquíria começou a sentir um vazio em seu íntimo. Mas, felizmente, a chegada de um herdeiro mudou a finalidade de sua vida. Com a atenção voltada para o filho, ela reencontrou a alegria que estava se evadindo na futilidade dos interesses sociais. O pequeno Raul trouxe de volta o sonho de uma vida feliz em família. Porém, com a maternidade, Valquíria começou a perder o interesse pela vida social agitada. O que deixou Alfredo muito contrariado. Ele achava que para alcançar o topo do sucesso, esse tipo de vida era de suma importância. Não ser visto é não ser lembrado, costumava dizer irritado. E para agravar mais a situação familiar, a roda da fortuna parou de girar favoravelmente para seu sogro. O que gerou problemas sociais desagradáveis e alguns prejuízos para Alfredo. Muito bem sucedido no plantio do soja, Olegário, seu sogro, amealhara uma boa fortuna. Porém, influenciado por um rico empresário de suas relações sociais, resolvera vender as 2 fazendas no sul e investir na criação de cavalos, na região fluminense. Mas, por infelicidade ou incompetência na administração do enorme Aras, em que aplicara muito dinheiro, acabou tendo sérios prejuízos que o levaram a uma inevitável falência. A difícil situação do pai que muito amava e, decepcionada pelo pouco interesse do marido em ajudá-lo nessa crise, causou em Valquíria uma revolta. Tal descontentamento, aliado à profunda tristeza, agravou a desarmonia já existente entre o casal. Em meio a tal discordância familiar, Alfredo já não se preocupava em disfarçar as suas aventuras amorosas,
que passaram de ocasionais a mais efetivas. Em vista da insensibilidade do marido frente aos problemas do pai e o desamor para com ela, Valquíria, sofrida e desiludida, ferida em seu amor, preferiu o divórcio a viver uma vida de aparência. Nada mais restava de seu casamento. Ele se dissolvera completamente. Todos esses acontecimentos surgiram em relances, quais faíscas riscando a escuridão de sua memória, em virtude do estado de sonolência em que Alfredo se encontrava. Todavia, no instante em que sua visão alcançou o ponto crítico em que ele não se comovera com as palavras que Valquíria proferira, entrecortadas por soluços, ele despertou completamente. Com os batimentos cardíacos alterados, uma angústia apoderou-se dele. Como pude duvidar da dor que ela sentia pela nossa separação? Sem perceber o sofrimento que causara a ela. Como fui insensível ao pesar pelo qual ela passou ao ver o pai naquela situação difícil. E por que não dei a assistência devida ao Olegário no momento de seu infortúnio? E como não me importei também com a separação do meu filho ainda tão pequeno? Essas e outras perguntas se avolumavam em sua mente cada vez mais consciente dos erros cometidos. Contudo, uma dúvida retorna, pelo desejo de amenizar a própria culpa, mas, como posso ter certeza de que era real o sofrimento da Valquíria? Eu vejo o que aconteceu, mas não posso sentir o que realmente se passava dentro dela naquele momento. Não terá sido mesmo fingimento. Porque então, logo depois do nosso divórcio ela se casou com o ex-namorado de sua adolescência. Como posso saber se o enganado não fui eu? Procurava dessa maneira encobrir o descaso e o desamor pela família que formara e pela qual era responsável. Um torpor envolveu seu corpo e, repentinamente ele se viu espectador de uma cena comovente. Valquíria estava recostada em uma cama de hospital. Recuperava-se de uma anemia profunda, causada pela anorexia nervosa que lhe acometera durante o processo de seu divórcio. A mãe, solícita e muito preocupada, insistia com ela para que se alimentasse. Filha, faz força para cumprir a sua dieta. O Dr. Junqueira somente lhe dará a alta se você seguir integralmente o tratamento que ele prescreveu. Mãe, eu não consigo reagir como deveria. A análise que venho fazendo com o Dr. Filgueiras não está me levando a nada. Não diz isso, querida. Você já melhorou bastante, ora, mãe. É difícil aceitar que tudo que eu desejei e planejei para a minha vida, desmoronou em tão pouco tempo. Que o amor que eu dei para o Alfredo não teve retribuição. E pior ainda, só serviu para fortalecer o seu ego egoísta e sua absurda vaidade, minha querida. Você é jovem, bonita e inteligente. Não deixe que esse desastroso casamento estrague a vida longa que ainda tem pela frente. E o Raulzinho? Pense nele. Precisa tanto da mãe saudável e alegre. Só assim você poderá compensá-lo da ausência paterna. Neste momento, surge na porta um simpático senhor de meia idade. Como está hoje a minha paciente mais linda e charmosa? Ó Dr. Junqueira, alegra-se a mãe. Que hora boa de chegar aqui. Estava agora mesmo tentando fazer com que Valquíria se alimentasse. Mas, está difícil, ora. Minha jovem. O que eu mais desejo é vê-la fora deste hospital. O mundo lá fora espera amistosamente. Valquíria sorri. Gosta muito do seu médico clínico. Ele está sempre sorridente, demonstrando uma alegria de viver. Apesar de estar próximo de uma idade avançada, como eu gostaria de ver a vida novamente como o senhor. Sempre alegre, bem, minha querida. Voltar a ser feliz está em suas mãos. Alegria somente retornará à sua vida, se você se desligar da mágoa que a mantém presas lembranças tristes. Estas precisam cair no esquecimento, para que você reencontre a felicidade de viver. Você é muito jovem. Tem a vida toda pela frente, é exatamente o que eu dizia a ela, quando o senhor chegou, concorda a mãe, satisfeita com as palavras do médico.
Este, olhando pensativo para a jovem, imagine uma estratégia nova no tratamento. Acho que você, minha querida, está precisando da assistência de um médico jovem, para que o processo de cura ocorra também sob a ótica da juventude, que eu já não possuo. E virando-se para a mãe, pergunta sua opinião. A senhora não acha que estou certo, dona Julieta? Concordo com sua sugestão. Comunicando-se dentro do mesmo parâmetro jovem, talvez Valquíria se recupere mais rápido. Porém, sob a sua orientação, que é importantíssima para nós. Certamente, dona Julieta. Nem por um momento pensei em abdicar de minha responsabilidade da satisfação que sinto em tratar a nossa jovem. Ela é especial para mim, pois é uma paciente a quem olho como se estivesse tratando a minha própria neta. Mas, então, quem o senhor indicará para assisti-la? Casualmente hoje está me acompanhando um dos meus 3 assistentes. Todos eles, sem exceção, têm a minha inteira confiança. São excelentes médicos. Mas, por coincidência, é o mais jovem deles que se encontra neste momento examinando uma outra paciente minha. E sorrindo, dirige-se a Valquíria. Tenho a certeza de que ele poderá ajudá-la bastante na sua recuperação. Você concorda em que eu vá chamá-lo? Se o senhor acha que será melhor para mim. O Dr. Junqueira não demorou muito a retornar ao quarto, acompanhado do jovem assistente. Com um largo sorriso, foi logo o apresentando. Este, Valquíria, é o doutor. Mas, para surpresa geral, ele nem pôde concluir a apresentação, pois o jovem médico e a paciente olharam-se espantados, exclamando ao mesmo tempo: Cristóvão Barroso! Não acredito. Então é você, a paciente que eu vou acompanhar. Há quanto tempo, Valquíria, não nos vemos? A visão de Alfredo desfez-se naquele momento. Aturdido com tudo o que presenciara, ele se assusta ao ouvir a desconhecida voz feminina, soando em seus ouvidos. Percebeu agora o quanto você estava enganado. Valquíria nunca esteve interessada no seu dinheiro. Ela realmente o amava. E conseguiu superar a dor que você lhe causou, apoiada pelo amor do antigo namorado. A dedicação deste para com ela, despertou o amor da adolescência que, renascendo aos poucos, curou a ferida aberta em seu coração. Apesar de se sentir revigorado pelo descanso que o inesperado sono lhe proporcionara, Alfredo sente-se angustiado pela constatação dos erros passados. Um sentimento de remorso manifesta-se em sua mente. Em seguida ele se recorda das palavras maternas avisando de que remorso apenas, em nada adiantava para se alcançar a evolução. O importante é resgatar os erros cometidos, ela afirmara. Mas não consigo compreender como posso resgatar o mal e os prejuízos que cometi a outros. Impossível voltar atrás e desfazer meus erros. Pensando assim, ele saiu para caminhar. Achou estranho que apesar do ar continuar abafado e a bruma cinzenta envolver tudo, ele tinha a impressão de que algo havia mudado. Não sentia mais a sensação de vácuo ao seu redor. Mas, aparentemente estava tudo igual. Que sensação mais estranha. A solidão já não me pesa tanto. Será que já me habituei a viver como um ermitão? Descendo a rua, sofre um impacto. Inesperadamente deparou-se com outros moradores daquela espantosa cidade. Eles haviam surgido a seus olhos, como se uma cortina de palco tivesse sido aberta. De repente estavam ali, caminhando como ele, sem rumo definido. Homens e mulheres com aspecto pobre, tristonho. Todos com idade indefinida, as faces expressando melancólica apatia. Somente adultos, nenhuma criança a correr, dando vida àquele lugarejo perdido no tempo. Alfredo tentou falar com algum deles. Contudo, eles passavam como cegos, sem ouvi-lo, sem se aperceberem de sua presença. Mas, estranhamente eles pareciam falar entre si. Só que Alfredo não captava a voz de nenhum deles, nem mesmo através de sua mente. Apavorado,
Sentindo-se excluído da vida, ele retornou à casa. Esta agora se afigurava para ele como um abrigo seguro. Mas a solidão, mesmo atenuada pela constatação de não estar mais sozinho naquele lugar inóspito, abateu-se sobre ele. Exasperado, aos gritos, chamou pela mãe: Mãe! Mãe, me ajuda! Pelo amor de Deus, vem me ajudar! Mas o silêncio persistiu. No auge da aflição, sem querer, ele faz uma prece: ó meu Deus! Eu agora sei o quanto errei. Quantas pessoas sofreram por minha causa. Mas, se é verdade que o seu amor nos liberta, mostra-me o caminho. Um raio de luz riscou a penumbra do aposento. E uma fresca aragem, amenizando a tensão que o possuía, deixou Alfredo mais calmo. Admirado, ouviu uma voz masculina, bem junto a ele. Sua prece foi ouvida. Mas, neste momento, sua mãe não teve permissão para lhe atender. Era a minha vez de chegar até você. Todavia, em nível de alma, ela continuará atenta aos seus chamados, irradiando seu amor, pedindo luz para seu caminho. Porém, é chegada a hora em que você terá que enfrentar sozinho algumas consequências de seus atos negativos. Mas, quem é você? E o que está para acontecer? Preocupa-se, Alfredo. Nada posso lhe adiantar. Fui convocado para ser seu instrutor, mas não para indicar quais as decisões que você tiver que tomar, frente às provas do caminho. Não posso interferir no seu livre-arbítrio. Posso conversar, dar explicações, dirimir dúvidas, mas não posso decidir por você. Quanto a mais, pode contar comigo. Estarei ao seu lado. Mas, como, se não posso ver você? Por enquanto, não. Mas, estarei atento ao que precisar, para elucidar o que for preciso. Então, sendo assim, primeiro gostaria de saber com quem estou falando. Qual é o seu nome? Aqui na espiritualidade, já conscientes de que todos somos filhos do mesmo e único Pai, costumamos nos tratar por irmão ou irmã, pois a personalidade de cada um não é o mais importante. O que importa são os sentimentos que nutrimos uns pelos outros. A maneira como nos comunicamos, mas, para mim, ainda é muito importante saber com quem eu estou falando e qual o seu nome, insiste Alfredo um tanto impaciente, com a voz denotando prepotência. Com calma, porém com firmeza, a voz lhe responde: irmão. Já se esqueceu de que não está mais na terra. Que não pode exigir mais nada de ninguém. Que já lhe foi retirado o poder, oriundo do dinheiro e da posição social, que exercia sobre a maioria das pessoas. Envergonhado, Alfredo reconhece que extrapolara e, com humildade, pede desculpas. Tem razão. Deixei-me levar pelo meu temperamento prepotente que, infelizmente, ainda não foi dominado. A voz externa satisfação, fogo em ver que você já está adquirindo humildade. Sendo assim, vou dar-lhe a conhecer o nome que eu possuía na minha última encarnação. Eu me chamava Custódio. Satisfeito agora? Obrigado, Custódio. Assim fica mais fácil para mim. Consigo encontrar melhor identificação com um nome do que com uma voz, e, repentinamente ele se lembra de algo. Custódio. Custódio. Aonde já ouvi este nome? Ele não me é estranho, e faz uma pausa, remexendo em suas lembranças. A voz não se manifesta, apenas aguarda que Alfredo se recorde de onde e quando ouviu o seu nome. Ah! Já sei. Lembro-me agora. Minha avó materna teve um tio-avô que se chamava assim. Ela contava que ele tinha sido assassinado em uma emboscada e, se estou bem lembrado, foi no interior do Rio de Janeiro. Foi assim mesmo que aconteceu. Foi dessa maneira que ele desencarnou. Confirma a voz. Mas, como você sabe disso? Você o conheceu, e tomado de desconfiança, Alfredo pergunta intrigado, por acaso? Ele era você próprio? A voz concorda, sem maiores explicações e Alfredo fica calado, revolvendo recordações.
Recorda que a sua avó costumava contar histórias da família para os netos. E uma delas, a que mais impressionava ele quando criança, desperta com nitidez em sua lembrança. Quebrando o silêncio, ele inicia o relato da história antiga que ouvira na infância. O que eu me lembro, é que minha avó não gostava do tio-avô dela. Dizia que ele tinha sido uma pessoa muito ruim. Que ele, aproveitando-se da mão de obra escrava, construíra um pequeno império, onde imperava a lei do chicote e do martírio. Plantava café em uma grande extensão de terra e dominava a pequena cidade onde morava. Mandava e desmandava em todos os habitantes. Tinha o poder que a força do dinheiro propiciava. Era um dos barões do café, como eram chamados os fazendeiros. Dono de enorme número de escravos, senhor absoluto de seus comandados, mandava matar quem tentasse se insurgir contra ele. Tinha as costas quentes, como dizia minha avó, porque era um ferrenho defensor da escravidão. Ao término desse relato ouvido na infância, Alfredo, bem desconfiado, pergunta impressionado: por acaso, Custódio, foi esta a sua história? Infelizmente, sim, este admite com humildade, envergonhado com a lembrança de seus atos criminosos, mas já estou remido de quase todos os meus erros. Eu não entendo. A sua história me parece bem pior que a minha. Nunca cometi crimes, ao passo que você matava e torturava o quanto queria, e com um princípio de revolta, ele reclama, e, agora, está servindo de meu instrutor. Exatamente por eu ter agido de maneira tão ignóbil, naquela encarnação, e ter conseguido me regenerar no espaço desses últimos 200 anos, o mestre de luz que orienta o plano onde hoje eu habito, considerou que eu poderia acompanhá-lo em sua regeneração. Mas, acompanhar como, se eu nem posso ver você? Da maneira como lhe expliquei há pouco. Por enquanto, nos comunicando através da fala. Passando a mão pela testa, como aliviar a mente, Alfredo pede agora com humildade: mas, o que aconteceu com você, depois que morreu? Pode me contar, bem? Como você mesmo disse, meus crimes foram maiores, bem maiores que os seus. Vou lhe contar o resto da minha história para que você veja a extensão de meus erros e analise depois o porquê das situações de sofrimento que eu vivi após o meu desencarne. Você gostaria, Alfredo, de saber como tudo aconteceu? Claro, e num tom brincalhão, este fala sem malícia. Quero saber tudo o que o patife de meu tio bisavô fez em vida. Custódio, achando graça, continua no mesmo tom de brincadeira: tio bisavô. É verdade. E, quem sabe se não foram os meus genes humanos, que você herdou através da genética familiar, que colaboraram para sua vida desregrada? Talvez. Talvez. Sim. Ponto, porque agora, eu acabo de me dar conta de que realmente você foi um dos meus antepassados. Voltando ao tom de seriedade, Custódio explica: não, Alfredo, a genética humana nada tem a ver com o caráter e as inclinações morais dos seres humanos. O caráter e a moral são qualidades da alma. Quando o espírito é atrasado, os valores morais estão adormecidos. A evolução é que faz com que eles despertem. A genética faz parte da composição corpórea do ser humano. Pode-se herdar através dela, o tipo físico, tendências físicas, mas nunca inclinações de caráter moral. Essas são exclusivas do espírito. Mas a ciência explica que também herdamos inclinações e temperamentos de nossos antepassados, através da genética. É porque a ciência ainda não caminha junto com a vida espiritual. Por não poder provar cientificamente que o espírito que habita o corpo vive eternamente, em diversas experiências de vida, encarnando raças e sexos diferentes, ela cria erroneamente a concepção de que a herança genética do ser humano é desvinculada do ser espiritual. Mas, então, como se explica que um filho, ou um neto, ou mesmo um parente próximo, possam ter semelhanças de caráter?
Isso não é proveniente da genética. Não. Os espíritos, que possuem a mesma vibração espiritual, se atraem e caminham juntos. Ao encarnarem em uma linha de parentesco familiar, demonstram seus temperamentos e tendências afins. Daí se evidencia a semelhança de caráter, que passa a ser considerada herança genética. Mas, por que, então, no seio de toda a família existem conflitos? Porque a capacidade de amar do ser humano ainda é muito limitada. E como a expressão máxima do amor terreno consiste no amor materno, seguido do paterno, filial e fraterno, a família humana possibilita reencontros necessários à evolução, tanto de espíritos amigos, como de espíritos com comprometimentos kármicos. Unidos pelos laços familiares, torna-se mais fácil o aprendizado evolutivo e o resgate dos erros passados, num mesmo caminho. Compreendendo isso, constatamos que aquilo que é inerente ao espírito, nada tem a ver com a genética humana, mas, sim com a afinidade espiritual. Faz sentido, analisa Alfredo interessado no assunto. Tenho a impressão de que começo a entender como se processa o desenvolvimento espiritual. Folgo em sabê-lo, responde Custódio, porém. Nós acabamos nos desviando da nossa história. Quer continuar agora ou prefere mais tarde? Em absoluto. Estou muito interessado. É ótimo estar conversando com você, e com um sorriso irônico, ele acrescenta, além do mais, que programa tenho eu para fazer mais tarde? Você ainda irá descobrir o muito que terá que fazer. Mas, isso não importa agora. Vamos voltar à nossa história. Ou melhor, vamos vivenciar como espectadores, a minha história. Ver os detalhes sórdidos que sua avó desconhecia. A extensa plantação de café estendia-se ao longe. Um grande número de escravos trabalhava arduamente. Não havia seleção nem de idade nem de sexo. Eram homens, mulheres e crianças, lado a lado, na lida da colheita. Sob o peso do chicote, um rigoroso feitor controlava o ritmo do trabalho e o período de descanso era quase inexistente. Fizesse sol ou chuva, a labuta era sempre a mesma, repetindo-se sem descanso, ano após ano. Plantar e colher, num moto contínuo, era a rotina de uma das maiores fazendas da região. Uma das mais ricas e produtivas. A sede era uma bela mansão de 2 pisos em estilo colonial, com amplas janelas ornadas de eiras e beiras, atestando a fortuna de seu dono. Construída sobre um porão, de pequenas e estreitas janelas ao resto do chão, neste situava-se a senzala. Uma centena de escravos, expressivo patrimônio do barão do café, ali vivia no desconforto. Uma larga varanda, ornamentada por florida trepadeira, sobressaía-se bem no centro da fachada principal. Partindo desta, vários degraus em granito bruto, permitiam o acesso à rua de terra que se estendia até a distante porteira. Recostado preguiçosamente na rede, Custódio de Almeida e Cerqueira, descansava após o almoço. Um pequeno escravo abanava ininterruptamente um grande leque, a espantar as moscas e aliviando o calor que fazia, ao redor do seu dono. Uma jovem mucama solícita encontrava-se postada em pé, próximo à porta da sala, à disposição do senhor barão, para atendê-lo em qualquer um dos seus caprichos. Custódio aguardava ansioso a chegada do filho adolescente. Era o seu único filho, o herdeiro de seu nome e seus bens. Francisco, ele assim se chamava, estudava na capital, num colégio interno. Estava retornando à casa paterna, para orgulho de seu pai, com seus estudos concluídos. Suspirando satisfeito, ele se perde em pensamentos. Finalmente chegou a hora do meu herdeiro se inteirar da administração de minhas terras. Vou prepará-lo como é o devido, para que dê continuidade a este império criado por mim. Ele é inteligente, mais preparado que eu nos estudos. Poderá ampliar muito mais a minha fortuna que, afinal, será dele um dia também. Um sorriso de satisfação estampa-se no rosto,
suavizando um pouco a dureza de sua expressão. Mas eu ainda tenho muito chão pela frente. Sou forte como um touro. Viverei muito ainda. Sentindo-se desconfortável pelo calor intenso, ele grita de repente: neguinho do diabo! Vamos parar de moleza, seu moleque! Abana com mais força que o calor tá me apoquentando, e acomodando-se melhor, ordena para a mucama: vem cá, neguinha cestrosa. Faz um cafuné no senhor teu dono. E embala essa rede de mansinho, que eu quero tirar um cochilo. Obediente, a jovem cumpre o mandado, enquanto suando, cansado, o menino se esforça para dar mais impulso ao pesado leque. Felizmente para ambos, pouco tempo depois, uma nuvem de poeira surge na estrada ao longe. Era o carruagem que trazia Francisco, aproximando-se da porteira. Animada, a mucama sacode de leve o ombro do barão, interrompendo o cochilo no qual ele já se achava entregue. Acorda, meu senhor. Acorda. Esbravejando, Custódio grita para esta: que isso, sua atrevida? Endoidou? Tu tá com saudade do meu relho? Não, meu senhor, ela apressa-se em explicar, só tô avisando que o senhorzinho tá chegando. O barão salta da rede o mais rápido que pode, ordenando aos gritos: então vá correndo chamar a sinhá. Quando finalmente a carruagem estaciona no largo fronteiriço à casa, Custódio e Maria das Graças já se encontravam ao pé da escada que descia da varanda. Cansado e empoeirado, o jovem Francisco salta da carruagem, sendo recebido efusivamente pela mãe, sob o olhar contido do pai. Neste momento a vidência é interrompida. Alfredo retorna à sua consciência vivamente impressionado com o que estava presenciando. Aturdido com a inesperada interrupção, ele pergunta a voz: o que houve, Custódio? Por que não estou enxergando mais nada? Estava tão interessante, e com um riso maroto ele comenta: Gostei de ver a opulência do barão do café. Que vidão você levava, hein? Num tom sério Custódio desaprova: não foi para sua diversão que eu lhe mostrei parte da minha vida pregressa. Foi para esclarecer que isso que você chama de vidão, foi na verdade a desgraça de meu espírito. Encabulado, Alfredo tenta se justificar: foi apenas uma piada de mau gosto. Desculpa-me. Não precisa se desculpar, irmão. Eu conheço a maneira como você pensa. Também já pensei e agi assim como você. Quis apenas lhe dar uma ligeira amostra da situação social em que vivi naquela encarnação. Por isso interrompi a vidência. Os fatos cruciais que me lançaram no baixo umbral da espiritualidade, ainda preciso lhe mostrar. Então este plano onde estou é chamado de baixo umbral? Pergunta Alfredo espantado. Mas, não foi aqui que você também ficou? Sim. Mas somente depois que consegui me libertar dos espíritos das trevas, que me escravizaram por um longo período de tempo. Escravizaram? O que você quer dizer com isso? Interrompe Alfredo mais espantado ainda. No baixo umbral habitam os magos das trevas. Espíritos muito inteligentes, mas que infelizmente usam dessa capacidade somente para o mal. Eles se identificam a tal ponto com energia negativa, que não conseguem entender mais nenhuma outra forma de vida que não seja o mal. Eles se fortalecem, se alimentam e vivem da negatividade. Mas, como você foi parar lá nesse baixo umbral? Pela lei da atração. Como minha vibração era maléfica, agindo com crueldade à minha volta, ao desencarnar, fui atraído ao plano correspondente àquela minha vibração. O baixo umbral. E servindo como escravo dos magos, sofrendo imensamente, compreendi que a maldade era um erro terrível. Ao adquirir esta consciência, não mais sintonizei com o plano onde me encontrava. Sendo assim, fui atraído ao umbral, este no qual você está agora. Mas, então, o que você fez de tão terrível, você verá. Preste atenção. O jantar transcorria tranquilo.
A espaçosa sala era iluminada pelas inúmeras velas acesas, nos ricos candelabros de prata lavrada. Sentados à enorme mesa de 20 lugares, somente os três, pai, mãe e filho. A comida, muito variada e em quantidade exagerada, era servida por 2 mucamas e um escravo.